Acho que já tá, professor. Acho que já tá, vem, confere aí. Tá ao vivo. Dá pra tu ver aí? Vou botar na web, tá? Tá? Vai botar. Vou colocar na web. Opa, vou baixar aqui o volume. Vou compartilhar. Pessoal, a gente não ora antes, porque a gente ora quando o programa começa todo mundo junto, tá bom? Amém. É diácono também? Presbítero. Presbítero? A glória de Deus. Oh, benção. Vai trabalhar. Vai dar um glória. Não se empolga muito com isso não, porque isso aí é mistério de Deus. Não tá, aqui não tem busca por cargo, é. Aí, Michele. Isso aí. Professor, pode soltar o vivo? Já estamos no ar? Também. Tá todo mundo no ar agora. Então vamos botar na web. Pra gente, pro Brasil. Mais ninguém. Verifica a web assim, por favor. Tô botando aqui. Baixa o aplicativo de novo. Aqui diz que entrou. Então vamos lá. Vai sair um som também, tá? Agora com vocês, programa Ao Cair da Tarde. Com a apresentação do irmão Júlio. Testemunho, palavra e a oração da fé. Prepare o seu coração. O programa vai começar em 5 segundos. Aqui na Web Rádio Cristo Chama. 5, 4, 3, 2, 1. Glória ao nome do Senhor. Som, ei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos, meu Pai, adorar, bendizer o teu santo nome, Pai. Aleluia. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, meu Pai, por cada vida, por cada lar aqui representado, por cada um, meu Pai, dos nossos ouvintes, meu Pai, por este Brasil afora e também fora, meu Pai, Sim, deste Jesus. país. Obrigado. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Pai, também queremos e pedimos o Teu perdão Aleluia, Jesus. por cada um dos nossos pecados. Perdoai, Senhor, as nossas falhas, as Nossa nossas programação nas tuas ofensas. mãos, Senhor. Estamos aqui tão somente, meu Pai, com o coração aberto, pronto a Te servir. E queremos, meu Pai, ser usados, meu Pai, pelo Senhor. E pedimos desde já, toma o primeiro lugar dessa programação. Abençoa também, meu Pai, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Repreenda toda e qualquer retaliação, meu Pai, da parte do inimigo. Que saímos do nosso lar, da nossa família, estamos aqui cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, meu Pai. Então te peço revestimento, a unção de ousadia. Usa, meu Pai, as nossas vidas com poder, com graça, com autoridade, meu Pai. Que possamos diminuir, meu Pai, para que Tu cresças e apareça cada dia mais Aleluia. em nossas vidas, meu Pai. Glória. Desde já, meu Senhor, entrego toda esta programação. Meu Pai, a pregadora desta noite. Senhor, que ela venha com a palavra Tua revelada, serva, meu Jesus. Pai, do Senhor, meu Pai. Aleluia. Meu Pai, graças nós te damos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.
Mostra-me tuas vestes. Permita-me tocar. Oh, glória, meu Deus. Só Arrepiei agora. assim A presença tá forte. sararei. Meu Deus, que isso? Olha, para. Se eu ouvir rumores, nome clamarei. Missão é essa? Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não há multidões que me faça desistir. Aleluia. Não há quem possa me calar. Meus limites romperei. E ao chamar tua atenção, milagres eu verei. Oh, meu Pai. Aleluia. A minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. Grite pelo Senhor hoje. Faça como cego. Grite, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tenha compaixão. Não há multidões que me faça desistir. Oh, não há quem possa me calar. Meus limites romperei. E ao chamar tua atenção, milagres eu verei. A minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. Quando vivifico a fé com as minhas obras, me transponho ao sobrenatural. Os limites se curvam quando colocamos a fé em ação. Chame a atenção do Senhor. Toque suas vestes. Grite pelo seu nome. Use a sua fé para ver o sobrenatural. O impossível não mais existirá. Quando você colocar sua fé em ação, Deus irá se levantar do seu trono e virá em seu socorro. Então clame, exercite a sua fé, pois a sua fé faz revelar o poder de Deus. Cante! A minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. Toma. Ali Paraíba aí. Glória. A paz do Senhor para todos os irmãos. Ah, sim. Direitos autorais. É. Cortou. Voltou. Voltou. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Mais um programa Ao Cair da Tarde, pela web rádio Cristo Chama. Nosso programa já está no ar, vai fazer 5 anos agora em agosto. Vai ter a festividade da rádio dia 12 de agosto, pelo 5º ano, do aniversário da web rádio Cristo Chama.
E ninguém faz nada sozinho no reino de Deus, né? No reino de Deus não existe eu, somos nós. No reino de Deus eu não faço, façamos juntos, né? Algum irmão entra com recurso, nós entramos com o trabalho e outros entram com a audiência, né? E assim construímos esse trabalho, graças a Deus. A gente vai fazer 5 anos que a rádio está no ar. É uma benção, porque a web rádio vai para o mundo inteiro. Onde tem internet, alcança, você pode ouvir a web rádio Cristo Chama. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente está muito alegre, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês com a rádio. Pastor, eu estou ouvindo a rádio pela web, mas eu gostaria de ver o programa. Será que eu consigo ver a diaconisa Michele? Consegue. Então vai lá para o Facebook, tá bom? Se você quer assistir o programa, vai lá para o Facebook, tá? Bota lá Rádio Cristo Chama, pronto, tá? Você vai conseguir, porque o programa, o vídeo é público, tá bom? Qualquer pessoa pode assistir. Pastor, eu não posso ver, mas posso ouvir, botar o fonezinho. Então vai para o site www.radiocristochama.com.br. Lá em cima do lado esquerdo tem uma setinha. Clicou na setinha, pronto. Você já está ouvindo o programa Ao Cair da Tarde. Já está ligadinho na web Rádio Cristo Chama. Pastor, eu gostaria de me comunicar com a rádio. Então anota aí. WhatsApp 21 98818 5806. É o WhatsApp da Rádio Cristo Chama. Repetindo. 21 98818 5806. É o WhatsApp da Rádio Cristo Chama. Pastor, posso passar o e-mail? Pode. radiocristochama@gmail.com. Tá aí, você pode se comunicar com a rádio, pode falar com a gente, porque no início da programação o professor responde 3 perguntas de internauta, 3 perguntas que ele responde. Então, se você quer enviar sua pergunta também, então fique à vontade, tá bom? Vou apresentar então os convidados da noite, os cooperadores desta noite, aqui nesta festa do Espírito Santo. Ele é presbítero da comunidade cristã Paz e Vida, locutor da Rádio Cristo Chama e professor de teologia, o Wallace Lima. A paz do Senhor, varão. Glória a Deus, né? Que a paz esteja com todos, não somente aqui no estúdio, mas você que está me ouvindo. Muito feliz, acabei de receber aqui, estou ligado no meu Facebook, o Wallace Lima, e no Facebook da rádio, né? A gente vai acompanhando aqui ligado. E a irmã, Júlio, irmã Vânia Lúcia Rabelo, ela colocou assim, ó: a paz do Senhor, boa noite. É a primeira vez que assisto essa emissora, moro em Além Paraíba, Minas Gerais. Um abraço aí pro povo de Além Paraíba, cidade interior. E vem através da rádio pedir um louvor com o pastor Valdemir Ferreira, Quando Deus Entra em Cena. Que maravilha, né, irmãos? Que bênção. Então, irmã Vânia, eu vou pedir o diretor da rádio, né, que é o nosso pastor Júlio César, para poder colocar esse louvor depois, né, na nossa programação. A senhora fique tranquila. A gente está ligadinho aqui também. Minha esposa acabou de entrar aqui agora, Mônica Lima. Deus te abençoe, meu amor. Tá aqui o Carlos Germanos. Tem mais gente. Tem o Sandro também, a paz do Senhor também. Meu amigo André, evangelista André, que é o contador amigo nosso, se formou comigo. Grande abraço aí, o André. Tá? Vai estar em maio também conosco aqui na nossa programação. Só vitória. Ao Sandro tá mandando. Deus continue abençoando. Oh, glória a Deus pela tua vida, irmão Sandro. Deus te abençoe. Quem sabe um dia... Quem sabe não, né? Já profetizo o Sandro aqui na nossa emissora pregando também, que eu sei que ele prega muito bem a palavra de Deus, em nome de Jesus. Quero apenas deixar um versículo em Oséias capítulo 4, e o versículo 6 está escrito assim, ó: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. O professor está sempre aqui com a gente, prestando um esclarecimento, ajudando, e é muito bom contribuir para o reino de Deus. Falando em contribuição, falando em reino de Deus, Jesus disse, professor,
que é bem-aventurado aquele que o dia que o Senhor voltar, o encontrar trabalhando. Não é morcegando, é trabalhando. Desse jeito, Fazendo trabalhando. alguma coisa em benefício da obra, né? Porque como é que nós podemos agradecer o Senhor? Não tem outra forma que nós podemos, a não ser entregar a nossa vida para o Senhor. Aleluia. E Jesus disse, quem perder a sua vida aqui, vai ganhar lá. E quem amar mais a sua vida aqui do que as coisas do Senhor, vai ficar por aqui e não vai guardar nada. Desse jeito. Amém, meus queridos? Então, nós estamos aqui de passagem, nós somos a igreja do Senhor Jesus, a igreja viva, a igreja maravilhosa do Senhor Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, querido ouvinte, é um privilégio. Jesus botou na nossa mão a evangelização do mundo, diaconisa Michele. Jesus confiou na igreja, colocou em nossas mãos. Se você pegar os evangelhos, Mateus, Marcos, todo o livro, no final está escrito amém. O livro terminou. Vai para o livro de Atos, não tem amém. Não tem amém. A história, a igreja ainda não terminou. Nós estamos agora escrevendo a história da igreja. É a nossa contribuição nesse momento. Então não é a hora de descansar, é a hora de trabalhar. Amém, meus queridos? Eu tenho certeza de que eu trabalhei hoje, já trabalhei, mas estou aqui servindo meu Senhor. O presbítero também, tenho certeza que hoje já trabalhou, Michele também, já deve ter feito alguma coisa, o Wallace também, mas nós não abrimos mão do compromisso, não é? Das coisas de Deus, né? Esse compromisso que nós assumimos. E é tão gostoso, né? Bom, né? Não é? Bom. Não é bacana, né? Bom demais. Fazer a obra do Senhor, né? Você vê a ouvinte lá ali em Paraíba, primeira vez na programação. É por isso que anjos não podem pregar o Evangelho. O anjo já estava falando com... Aniatos, já estava falando com... eu esqueci o nome dele. Já estava falando com ele, mas não pôde pregar para ele. Manda chamar Pedro. Não é, professor? Desse jeito. Não posso pregar, manda né? chamar Pedro. Porque anjo não tem testemunho. Tem que ter testemunho de transformação, de Conversão, vida. né? Aquilo que você era e o que você é hoje. Olha o que Jesus fez em mim, olha o que Jesus fez na minha vida. Amém, meus queridos? Tá vendo que o programa é bom? Tá vendo como é que o programa é bênção? Fica aí, Deus tem coisa grande para você nesta noite. Vamos apresentar a nossa convidada da noite. Eu estava no culto lá na pastora Nis e tive o prazer de conhecer a diaconisa Michele, seu esposo. Fiz o convite, eles aceitaram na hora. Que as coisas, quando é de Deus, é assim, não tem dúvida. Aonde tem dúvida, o diabo está na área. Porque as coisas de Deus é tranquila, é tudo em paz, é tudo em concordância, toca nos dois. Eu fiz o convite, mas a diaconisa aceitou na hora. Eu tenho certeza que ela sentiu o convite do céu, da parte do Senhor, para que o Senhor, para que ela estivesse hoje aqui neste programa. Até o dia foi o Senhor que anotou o horário. Sabe por quê, meu amado ouvinte? No reino de Deus não existe coincidência. No reino de Deus existe propósito. Foi propósito do Senhor, então vamos apresentar a nossa querida irmã, a diaconisa Michele. Seja bem-vinda à Rádio Cristo Chama e as suas saudações iniciais. Amém. Eu sou da igreja, né, que é a paz do Senhor, amém? Amém. Chamo a diaconisa Michele, congrego na Assembleia de Deus, Ministério Jesus Cristo é o Senhor, pastor presidente, pastor Ivan Bernardo, nosso vice-presidente, pastor Geraldo, pastora Valdelice. É um prazer estar aqui com vocês. Não sou pregadora, gente, mas estou aqui para fazer a vontade do nosso Deus, né? Porque quando Ele me escolheu, Ele nos escolheu para fazer, para levar o ID, para levar o Evangelho. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Amém, glória a Deus. É a pregadora da noite. Quem vai pregar hoje é a diaconisa Michele. Ela trouxe também seu esposo, que é o presbítero Jorge. Presbítero Jorge, também está aqui, né? Colaborando, né? É bacana quando o casal Bom, vem né? junto, né? Quando faz Legal. a obra de Gosto. Deus, bacana. Eu gosto também de ver o casal junto assim, bacana, em nome de Jesus. Glória a Jesus. É porque a gente tem que pregar o que vive, né, professor? É bom. É importante. Aquilo que a gente vive. Isso é muito importante. E vou te falar, as pessoas observam, tá? As pessoas observam. Pode não falar, Sim. mas observam. Sim. Amém? Professor, tem pergunta?
Tem, mas antes ainda das perguntas, eu vou pedir o povo ali para se inscrever no nosso canal do YouTube, Tá bom, né? tá bom, pode pedir. Porque é só acessar o canal do YouTube, a Rádio Cristo Chama. Eu quero contar com a sua colaboração, o seu apoio. Temos já indo para 4, 5 anos já, né, Júlio, de programação. Estamos com um pouco mais de 300 inscritos. E você que já é inscrito, compartilhe, né, com seus amigos. Tem o Facebook da rádio, Rádio Cristo Chama, para que a gente possa chegar mais longe, né? Você vê, a irmã entrou e viu, poxa, a primeira vez que eu entro na programação, pedindo louvor. Isso é muito bom, isso é muito bacana e vai ajudar o nosso trabalho, o nosso crescimento, né? Nós não temos salário, né, Júlio? Para deixar bem claro, nós não temos salário, somos voluntários aqui, estamos em prol da obra de Deus e isso é muito importante. Então, peço que você entra lá no YouTube, Rádio Cristo Chama, e se inscreve no nosso canal. Glória a Deus. Vamos para a primeira pergunta? Vamos embora. Perguntinha bem interessante. Pode mandar? Posso? Pode. Pergunta número 1, professor Wallace, vamos lá. É certo crianças pregar o evangelho nas igrejas? Vamos lá. Pergunta número 1, professor Wallace, é certo criança pregar o evangelho nas igrejas? Eita. Eu já vou dizendo para você que acho que não. Lugar de criança é na escolinha, Olha aí, de criança ou na de criança adolescente. Adolescente, Menores. exatamente, tá bom? É só minha opinião, tá bom? Isso é muito bom. É interessante a pergunta desse ouvinte, eu não sei, geralmente eu não sei quem manda as perguntas, né? Mas isso é uma discussão saudável, que nós, como pais, né? Minha filha já é adulta, mas devemos parar e prestar um pouquinho atenção, porque tem muita coisa envolvida, tá? Mas vamos, o que a Bíblia nos orienta, né? Eu sempre procuro trazer algum texto dentro dessa pergunta. Então, eu separei alguns textos aqui. O primeiro que eu vou usar está lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 15, está escrito assim, ó: porque desde criança, Diaconisa, olha só, hein, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, presbítero Jorge. Interessante, né? Desde criança. Provérbios 22:6 também nos diz que ensina a criança no caminho que se deve andar. Certo. E quando envelhecer, não vai se desviar dele. Eu não tive esse privilégio de como criança. Me converti tem 17 anos. Mas graças a Deus estamos aqui. O Júlio, desde quase de menino, ouvia também a escritura de uma certa forma. Eu né? fui Desde para pequeno. Jesus, sobrei do exército e me converti. Então eu fui para Jesus com 19. 19 anos. Novo ainda, podemos dizer, né? Bem jovem ainda. Mas eu ainda estou novo ainda. Tá novo, tá um menino ainda. O outro texto aqui está lá no livro do profeta Joel. Joel, capítulo 2, e o versículo 28. Depois os irmãos aqui também vão participar, hein? Vamos lá, está escrito assim, ó. Joel 2, 28. E depois disso eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão. É bem interessante, está falando que vai o quê? Profetizar. Mas devemos estar atento, você papai, você mamãe, ficar ligada para quê? Não botar um peso, um fardo nos ombros do seu filho, que não é para ele ainda. Você colocar o seu filho diante de uma congregação, vamos botar uma congregação pequena aí, vamos botar aí 150 membros. Beleza. O que a criança vai pregar? O senhor disse algo interessante, que anjo não prega, porque não tem testemunho. E qual o testemunho de uma Qual criança? o testemunho de uma criança? Ela chupava muita bala, minha mãe cortou a bala. Qual é? Ué, Bagagem. Aí, eu até comentei com o Júlio Off aqui, por exemplo, poxa, está numa festividade, um exemplo, na sua igreja. Ah, o meu filho tem 8 anos, poxa, deixa ele trazer uma saudação, 5 minutos no máximo ali e tal, poxa, vai ser legal, vai ser bacana. Né? Mas você ministrar os a palavra, frutos da escolinha bíblica. Justamente. Está demonstrando ali, Desde tá vendo? pequeno, sinal aprendendo que o a manejar a palavra. A palavra, que o papai e a mamãe estão fazendo o quê? Está ensinando desde criança a Sagrada Escritura. Aí entra questões teológicas. Conhece Bíblia? Não sabe de repente nem ler. Qual bagagem, né? Qual é a bagagem? O que eu vou trazer para edificação assim da igreja? Não sou contra, vou dizer, não sou esse radicalismo, não. Pode trazer uma saudação? Beleza. Mas há muitos pais, tem a influência também dos pais, né? Aí quer abrir uma agenda. Meu filho vai pregar em tal lugar. A criança deve ser criança. Eclesiastes 3, tudo tem um tempo. Aí eu pergunto, Jesus pregou quando era criança?
Não, né? Jesus se batizou, ele teve o tempo de criança, brincou com criança e foi crescendo, se batizou e iniciou o seu ministério. É verdade, é isso aí. Jesus não pregou. Então já começa por aí. Aí vamos para outro texto aqui. Lucas capítulo 1, versículo. Lucas 1, não é isso? Lucas 1:66. Tá assim, ó. Todos que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Ou seja, você tem um filho que vai ser lá na frente, futuro. Porque desde pequeno ele está aprendendo, ele está indo para a igreja, ele está participando. Tem a tia da escolinha, né? Professora. Aí, a professora da escolinha que vai ensinar, que vai orientar. Né? Eu vim de uma denominação onde as crianças sentavam na frente. Todas elas, não tinha salinha. Todas elas sentavam no primeiro banco com a professora ao lado, prestando atenção no culto. Então a criança vai vendo, como é que ele prega? Poxa, o presbítero Jorge está pregando. Ai, meu tio, eu vou observar. Olha, meu tio faz assim, assim, assim. E quando ele for crescendo, pegando mais maturidade, opa, eu vou fazer assim. Lucas 2, 46 e 47. Tá assim, ó. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres. Jesus, criança, o menino Jesus sentado, ouvindo. Peraí, vamos de novo. Depois de 3 dias encontraram no templo sentados, entre os mestres, ouvindo, fazendo pergunta. Então, se teu filho está sentadinho, eu estou ouvindo o Júlio pregar ali, ou numa EBD, e é normal. Poxa, tio, o senhor falou sobre isso, como é que é? Ele está ouvindo, perguntando para aprender, para lá na frente poder ensinar. A formação, querido ouvinte, é tudo. No reino de Deus, às vezes, o tempo de aprendizado, Michel, é até maior do que o do ministério. Moisés foi de 40 anos de Egito, 40 anos de deserto, ou seja, 80 de preparação, e só 40 de ministério. Entende, querido ouvinte? Então você não pode nunca desprezar esse período de preparação, de formação. Isso é muito importante. Isso não pode ser ignorado. Fala, professor. Isso é bem interessante. Eu sei que muita gente critica. Não, que criança tem que... Não, criança, ao meu ver, tem que crescer. Tem as etapas, né? Bebezinho, criança, vai engatinhando, aquela coisa toda. Ter a rotina de criança. Aí, o artigo 60 do Estatuto da Criança e Adolescente proíbe crianças e adolescentes trabalharem. Pô, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Vou dar um exemplo aqui, né? Tá aqui a diaconisa Michele, tem um filho e começa a ter agenda. Aí prega na sua igreja, prega na dele, prega na minha, começa a rodar o Brasil. E eu observo, tá nas redes sociais hoje, né? Tudo é rede social. Eu vou entender que isso é um trabalho. Eu posso denunciar ela. Trabalho infantil. Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe isso. Então você que é papai e mamãe, ama seu filho, beleza, continue orientando no caminho do Senhor. E vai chegar o tempo dele. Chegou o meu, chegou o seu, chegou o dela. Vai chegar. São as fases. Tudo, Eclesiastes, tudo tem um tempo. Se Jesus sentou lá e ouviu e aprendeu, e cumpriu toda a justiça, se batizou e depois iniciou o ministério, então se ela tiver um chamado, fica tranquilo. O chamado dela vai ser concretizado. Querido ouvinte, quando Paulo percebeu em Timóteo potencial para o substituir, falou, é esse menino, é esse garoto. Porque Paulo viu o trabalho, ele se destacou. Então, quais foram os conselhos? Você pega ali 2 Timóteo, é os conselhos de Paulo, formando Timóteo, preparando Timóteo. E entre os conselhos, o que foi que ele disse? Procura apresentar-te ao Senhor como obreiro aprovado. Porque reprovado não adianta. Obreiro reprovado não adianta. Obreiro que compra e não paga. Obreiro que é uma bênção na igreja, um demônio dentro de casa. Não, isso aí para Deus não adianta. Isso não tem valor nenhum. Então, o que Paulo disse? Procura apresentar-se ao Senhor aprovado.
E em seguida, o que foi? Que saiba manejar bem a palavra. Diaconisa Michele, pode falar. Pode acrescentar alguma coisa. Enquanto você estava falando de Paulo, né, que viu o potencial ali em Timóteo, eu lembrei também de Moisés com Josué, né? Sim. Que também era um jovem e também se destacou, né? E Moisés também viu nele ali um potencial ali. Né? Então, Deus, ele trabalha dessa forma. Realmente, a gente não pode deixar passar esse período da aprendizagem, né? Verdade. A gente tem que ter as experiências com o Senhor para poder ter o que contar, para poder ter o que falar, e até mesmo pessoas que vêm até nós, que vão passar por situações que nós já passamos e a gente pode até aconselhar. Né? Moisés já falava com o Senhor a respeito de Josué, e Josué nem sabia. Já estava sendo preparado. E foi confirmado posteriormente, né? Só que o relógio não é convertido, não. O relógio aí tem que orar mais por ele. A hora não para, o programa é gostoso, mas é só 2 horas. E tem que ver. Só a primeira pergunta, e 7 horas a gente já passa para a pregadora, para que ela possa expressar aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Então, temos que partir para a segunda pergunta. Vamos lá. Depois eu só dar uma olhadinha Aqui tá. Na mensagem aí, que chegou. Depois. Tá. Vamos para a segunda? Vamos lá. Se Deus condena a idolatria de imagens, isso está lá em Êxodo 20, né? Por que ele mandou Moisés fazer a imagem de uma serpente? Espera que eu vou responder ela depois, então. Tá bom. Tá bom? Fala para ela aqui. Qual é o nome dela? Vânia. Dona Vânia. O povo também não acabou adorando a imagem da serpente? Vamos lá. Web Rádio Cristo Chama, programa Ao Cair da Tarde, pergunta número 2. Qual foi? Se Deus condena a idolatria de imagens, por que ele mandou Moisés fazer a imagem da serpente de bronze? O povo também não acabou adorando a imagem? A história diz que sim. E aí? Eles acabaram adorando a serpente. Vamos chegar lá. Vamos lá. Vamos, o que a Bíblia diz? Êxodo capítulo 20. E fala aí, versículo de número 4 e 5 está assim, ó. Não farás para ti nenhum ídolo. Já começa assim, né? No caso, o primeiro mandamento. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Espera aí. Deus manda Moisés fazer uma serpente. Por que mandou fazer a serpente? Porque tinha o povo no deserto sendo picado pela serpente. Beleza. Não tinha os médicos ali, não tinha pronto-socorro, né? Não tinha UPA, né? Então, Moisés faz aquela serpente, bota lá, serpente de bronze na haste. A pessoa ali era picada pela serpente, ela olhava. Quando ela olhava para aquela serpente ali pendurada, ela ficava viva. Ela não morria. Mas isso não é uma idolatria? O que é uma idolatria? Essa é a pergunta do internauta. Esse é o X da questão. Se Deus condena a idolatria, porque mandou fazer uma imagem. Por exemplo, nós homens aqui, gostamos de quê? De carro. Não é verdade? Poxa, quem não gosta de carro? Um homem que não gosta de um carro, né? Direitinho. Tem homem que idolatra o seu carro, não pode nem chegar perto. Isso pode ser objeto de idolatria. Tem outros que não. Tem outros que idolatram a mulher. Tem outros que idolatram, vou idolatrar esse microfone aqui. Então, isso é um objeto de idolatria. Eles aqui estavam idolatrando? Não estavam idolatrando. Vamos avançar aqui em Números. Números capítulo 21, versículo 8 e 9. Ó. O Senhor disse a Moisés, o Senhor, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então a ordem vem de quem? Vem de Deus. Ponto. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Beleza, mas espera aí. Não teve culto ali. Olhar. Se era mordido pela serpente ali, você olhava, opa, me safei. Vou continuar vivo, vou ficar ligado para não tomar uma outra mordida de serpente. Então apenas olhar ali e depois sim, se tornou objeto de adoração. E onde a gente encontra isso? Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Vou abrir aqui para os irmãos. Segunda Reis 18. É bom. O irmão pega e o versículo a referência 4. bíblica, né? Segunda Reis 18. Olha só.
o reinado de Ezequias, rei de Judá. Olha o que diz, versículo 4. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Eles passaram a adorar a serpente. Deu para entender? Então Deus manda fazer com um propósito. Só que o homem vem, pega o propósito de Deus e transforma em idolatria. Porque eles já vieram do Egito, de uma cultura idólatra, Sim, né? eu digo, eles eram politeístas. Então foi um pulo para chegar. Opa, tanto é que quando Moisés, a gente vai ver isso quando sobe ao monte, né? O que eles fazem lá embaixo? Bezerro de ouro. Puxa vida, passaram aquela experiência toda, Moisés subiu para orar, tá lá no monte 40 dias, vamos fazer um bezerro. Mesma coisa. Aí a gente vai ver isso aqui agora aqui no Novo Testamento. João capítulo 3, versículo 14 e 15. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15, está assim, ó. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Olha a alusão do povo lá atrás, fazendo referência a Cristo lá na frente. O camarada era picado, olhava para a serpente, era curado. E hoje, a pessoa, quando é picada pelo pecado, ela olha para Cristo e é salvo também. Oh, glória. Meu Deus. Muito forte. O professor, você me deixou sem ação agora. Amém? Quer dizer, quando o cara é picado pelo pecado... Só olhar para Cristo já era. Só olhar para Cristo, professor. Olhar para Cristo. Michele, me salva aí, Michele. Me ajuda aí, que agora eu fiquei sem palavra. Essa veio direto do alto. Aí? Tem a senha. Pode falar, Tem a Michele. senha. Pode falar. Vamos ouvir, Michele. Ele tem a senha, gente. Essa veio diretamente do alto. Realmente. Entendeu? A alusão. Entendi, professor. Quer falar, Jorge? Hã? Espero que o ouvinte também tenha Deixa sem entendido. voz. Deixa que o ouvinte tenha ouvido, entendido, né? Meu irmão, Amém. que Deus, a Bíblia diz que você tem que ficar ligado no culto. O culto tem que ser racional. Seu culto A racional. colocação é interessante porque Passa bem. a colocação é interessante, a parte do Senhor, meus irmãos. A colocação é interessante porque a gente percebe que tudo vem por conta de um propósito, né? Então a transferência de responsabilidade, ela vem direto do homem, porque Deus cria, manda Moisés criar a serpente por um fato interessante. O que é que ele quer fazer? Ele quer que a pessoa seja salva, não seja ali levada à morte por causa de uma picada. Depois, o ponto que me chamou a atenção, o pessoal está falando ali, eu estou aqui assimilando as coisas, foi que o povo entendeu que aquilo era para trazer para si próprio. Então, assim, virou uma particularidade do povo. Abraçou é meu, vai ser meu. Tudo a gente percebe que o povo, ele transfere a responsabilidade para si mesmo, mas ele está se enforcando com a própria corda. Por quê? Deus falou, ó, deixa ali, porque se você for picado, você vai ser salvo. Não é para você levar para casa. Justamente. Então o povo quer levar para casa e não quer mais compartilhar a bênção. Existe o egoísmo também, isso aí trazendo também isso para os dias de hoje, presbítero, a gente vê muitas denominações, isso não é crítica não, isso é uma realidade. E isso aqui que a gente está falando é um exemplo claro para não ter objeto de adoração. Diferente. E o Novo Testamento nos diz para olhar para Cristo. Então não é o lenço ungido, a rosa ungida e nada. O meu alvo é Cristo. Então quando eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde vem meu socorro? A rosa. Então, infelizmente, isso, desculpa que eu vou falar, não é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno é a palavra de Deus e olhar para Cristo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Ponto. É simples. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque os irmãos que são desse ministério, que entendem dessa forma, podem se sentir ofendidos e chateados na sua fé. Então não vou entrar no mérito da questão. Mas também não posso deixar de acrescentar. Até porque quando você se omite, você se cala, você não contribui com nada. E quando você se posiciona, aí sim você está contribuindo. Então eu acredito que não adianta o sabonete ungido
Não adianta a bala ungida, não adianta a vassoura ungida, se as pessoas não forem ungidas. Acho que a unção não está nas coisas. A unção está, o presbítero completou aqui, Unção está nas pessoas. e outros têm unção. Né? Unção isso, unção aquilo, unção outro. Mas outros têm a unção. Professor, tu tá com a senha hoje, professor. Tu tá com a senha, cara. Como é que é? Repete aí pra gente. Unção e outros têm unção. Aí, Jorge, tá rindo, Jorge? Assim. Entendeu? Michele tá rindo, Jorge tá E rindo. outros dizem que são, né? E eu tô com o olho arregalado. Tem mais? Tem até a terceira pergunta. Tem a terceira agora. pergunta. Vamos passar essa terceira. Amém. Vamos lá. Amém. Essa também é... Professor Wallace, terceira pergunta e última, né? Porque depois vem a diaconisa Michele com a ministração da palavra do Senhor. Esse programa é assim mesmo, tá bom, querido ouvinte? É um programa simples, é de palavra e palavra, oração, tá bom? Aqui não tem efeito especial, não tem cantor famoso, tá bom? Bem democrático. Aqui tem Jesus. Glória a Deus. Tem Jesus. É ele que manda em tudo, é ele que reina, é o Espírito Santo que faz, tá bem, meu querido? Vamos lá. Professor Wallace, terceira e última pergunta da noite. Quero já também aqui antes mandar um abraço. Minha tia Delza está assistindo aqui ligadinha no meu Facebook. Abraço, dona Delza. Dona Delza, serva do Deus Altíssimo. Amém. Pergunta de número 3 e pergunta de número 393. Vamos chegando às 400 perguntas respondidas, hein? Amém. Falta pouco. Glória a Deus. Tá assim. Por que a igreja não faz mais o sacrifício de animais como era feito no passado? Porque o cordeiro perfeito já foi sacrificado. Não precisa mais. Poxa. Só cumprimento. Entendeu? Vamos lá. Vamos na Bíblia, né? Vamos deixar registrado aqui. Vamos lá. Né? Pergunta número 3. Repete aí, professor. Porque a igreja não faz mais o sacrifício de animais como era no passado. Amém. Você pode mandar sua pergunta. Fique à vontade. Às vezes também, Michele, a pessoa tem dúvida, né? Mas tem vergonha de dar o nome, mas ninguém vai falar seu nome não, pode mandar a pergunta, tá bom? Aproveitar o professor aí. A gente aproveita o professor que ele está com a senha, vamos embora. Interessante, começamos o curso de teologia na nossa igreja e a gente estava tratando sobre as dispensações. E estávamos justamente falando ontem sobre a dispensação do governo humano. E até comentei sobre essa pergunta lá com os alunos e tal, mas poxa, por que não tem mais sacrifício? Hebreus capítulo 10, verso 1 está assim, ó. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Certo. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Olha só. Aí o verso 10, depois você pode ler o capítulo todo, ó. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. E aqui a pergunta já poderia finalizar, né? Oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí adiante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Os que estão sendo separados. E eu e você estamos sendo separados para aquele grande dia. Por isso nós somos chamados cristãos. Porque cremos que Cristo pagou o preço de uma vez por todas. Sempre. Muito bom. Amém, professor. Deu para entender? Deu para entender. Amém. Podem comentar, gente. Ok, você não deixou nada pra gente. Sem palavras. Resolveu o fato aí. Nós estamos aqui aprendendo. Os alunos os professores aprendando com o mestre. Eu estou aprendendo também, eu estou estudando até hoje. Eu também. Eu fico feliz. Esse ano eu completo 10 anos estudando a Bíblia. Eu digo isso para os meus alunos. Mês que vem nós vamos ter um aulão de teologia, se Deus quiser, assim permitir, na nossa igreja no final do mês. Para chamar, né? Porque em julho vamos ter novas turmas do curso de teologia. E eu comecei citando Oséias 4:6, que o povo foi destruído por falta de conhecimento.
Nós temos um curso com 2 anos, 100% gratuito de teologia, com apostila inclusa. 100% gratuito. E parece que só vai o Pedro, Tiago e João. Isso me causa uma preocupação com as igrejas evangélicas. Às vezes não tem. Tem até uma igreja... ilustraçãozinha que de vez em quando colocam no Face. É duas ilustrações. Aí uma está escrito culto da palavra, meia dúzia só entrando. Aí o outro é culto da prosperidade. A fila dando volta no quarto. Misericórdia. Mas pois é o que eu falo para os nossos alunos. Uma coisa você é ler, outra coisa você é examinar. É totalmente diferente. Dentro dessa ilustração que eu acabei de falar, eu quero dizer uma coisa para você, querido ouvinte, amado irmão em Cristo. Se você for lá em Gênesis, por que a oferta de Caim foi reprovada? Está lá no texto. É só você não ler, tem que examinar. Está lá. Porque primeiro ele foi rejeitado. Ele foi reprovado. Então como é que uma pessoa que está vai ter uma oferta aprovada? Não. De forma nenhuma. Então tá bom, meu querido? Então não adianta fazer o curso da prosperidade, as campanhas da prosperidade. Segue Jesus, querido. Vai pela palavra. O que Jesus te ensinou? Buscai em primeiro lugar botar o teu nome no livro da salvação. Não tem barganha com Deus. Não tem. Bota primeiro o teu nome arrolado no livro da salvação. Aleluia. Porque o que adianta, querido ouvinte? Você está com dinheiro e ir para o inferno? Com prosperidade sem salvação, Jorge? O que vai adiantar? Dá para associar as duas coisas? Dá. A Bíblia diz que uma coisa chama a outra. Deixa que o Senhor vai acrescentando, deixa que o Senhor vai te orientando, tá bom? E assim, dessa forma, você vai prosperar com sabedoria, na presença e com salvação. Glórias a Deus. O que é muito importante. Amém, querido? Amém. Tem pessoas que recebem uma bênção tão grande na igreja, professor. A bênção é tão grande que a pessoa até sai da igreja. Verdade. Até esquece de Jesus, de tão boa que foi a bênção. Mas a bênção maior, querida, é a salvação. Tá bom, querido ouvinte? Nós vamos botar um louvor agora. É aquele tempinho de você ir no banheiro, de você tomar uma água, tomar um cafezinho. E na volta, já vamos voltar com a diaconisa Michele e a ministração da palavra do Senhor. Amém? Sempre que o Senhor me incomoda assim, vai em tal lugar. Eu vou para receber, claro, fico sentado ouvindo. Mas geralmente tem uma pessoa ali que ele fala para mim, ela, vai lá e chama essa pessoa, eu quero ela na rádio. Isso foi dito aqui no começo da rádio, a pastora Celeste profetizou. Ela disse, o Senhor vai enviar os convidados. Glórias a Deus. Amém, meus queridos? É uma honra, um privilégio. Em nome de Jesus, tá bom? Nós também vamos tomar uma água agora. Café não tem aqui na rádio, né? Ainda não tem. Mas um dia a gente vai ter um espaço grande com bateria, auditório, cafezinho. Isso aí, a cesta básica. Vai ter uma bênção aí, vai ter uma coisa maravilhosa, vai ter salgadinho. Amém? Que isso? Vai ter um dia, quem sabe, Eu ia né? falar churrasco, né? Bota uma churrasqueira aí que a gente come. O crente não bebe, não fuma, mas come muito. Como é que é? Tudo na igreja, lá no nosso ministério, termina em comida. Eu, glória. Tudo. Isso é bom. Tudo, acaba o culto, tem Acaba bolo, em tem pizza? cachorro quente. Acaba em pizza, né? Acaba em pizza. Não, às vezes tem. Tudo, amém, querido? Então tá bom, você vai lá naquele bar, mas não me abandona não, tá bom? Você que está no Face, deixa eu te explicar uma coisa. A gente bota aqui alguns louvores que por causa dos direitos autorais, o Face às vezes corta só a música, tá bom? Mas assim que o louvor termina, a gente volta, tá bom? Então se você perdeu o sinal do Face aí na rádio só um pouquinho, é só o período da música. Daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Na web não corta, na web é direto, tá bom? Toma um cafezinho, vai no banheiro, toma um copo d'água e volta, que nós voltaremos com a diaconisa Michele. De qual ministério mesmo? Eu esqueci. Jesus Cristo é o Senhor. De ministério Jesus Cristo é o Senhor. A serva do Senhor vai estar ministrando a palavra.
Água, banheiro, fica à vontade, tá bom? 1 Coríntios 12, 9, Fala web rádio, como é que eu vejo? as coisas www. que não viu, Ah, tá. E no Facebook? não ouviu. No Facebook é direto ou tem link? No Facebook, só botar Rádio Cristo Chama. Ah, já sei que Bota pra procurar lá no Face. É porque eu não tenho Facebook. Ah, então tá. Eu sou muito amigo da rede social, não. Vocês querem descer? Querem ir no banheiro? Querem água? Quer água? Ah, então ele vai crescer. Vai pegar já. Vai pegar então? Já chegou. Chegou? Rádio que se chama, no Facebook. Professor, como é que faz pra assistir o programa? Nossa, no Lafayette. Professor, como é que bota pra assistir o programa? Lafayette? Aqui é só que tá, né? Ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus Só preparou. tá o... Tá no teu não, Júlio? Tá? No teu, né? Não. Vocês são do Lafayette? Vocês são do Lafayette? A minha igreja é no Lafayette. É do lado do Correio. Do lado do Correio tá de vida, né? Você é lá? Batalha espiritual. Seminário de batalha espiritual. Quero mais água, deu bastante água. Vamos fazer. Não vai faltar. Dois pra procurar uma boa. Não vai faltar. Mas de modo que eu gosto de Se cumprirão. Em abril vai ter esse almoço. Se seguirão. Não, E o que passou, passou. Eu botei na rádio, professor. Povo de Deus chegou. Você vai viver. O novo de Deus chegou. Você vai viver o novo de Deus na sua vida. Você vai viver o novo de Deus. Aleluia. Será que não tem o Facebook baixado? Então, não tem. Realizações esperam por ti. Entra no meu, o Wallace Lima. Eu tô aqui no meu tá ao vivo também. Eu tô aqui muito tempo no Wallace Lima. Planos, Wallace Brasil? novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu Aham. o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou. Aí então, o curso lá de teologia lá, lá é o pastor do nosso, pastor Jorge, né? Ele saiu do nosso ministério da TUBP. Ele era de lá. Ele era caçula dentro lá. Agora, vamos trás, né? Teu filho vai voltar, vai na mesa o pão não vai Vou ver depois, não vai fazer? não vai faltar promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. Ela pra orar. Povo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. É difícil, hein? É porque cada um tá trazendo pra si aquilo que acha, não vai pro texto. Tava conversando com o casamento de repente lá dos ramos, seu, vai ser doido, agora pra outra vai ser. Tava conversando com o irmão hoje em relação à igreja da nuvem e a da Batista, né? Você é o novo de Deus
queima, né? Queimação. Queima, e pior que não queima só a pessoa que tá falando, queima o ministério de Jesus todo em si, né? Porque a pessoa já discrimina no total, né? Aí pensa, não, toda a igreja faz assim, será que é isso? Será que não é agora? E agora? Vai trazer de volta, como é que faz? Agora, a palavra de Deus. Agora é contigo, vai lá. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero compartilhar um texto que o Senhor colocou no meu coração esses dias, né? Quero parabenizar também todas as mulheres, né? Porque estamos no mês das mulheres. E o Senhor me deu um texto que fala sobre uma mulher, né? Para os homens também, vocês podem também pegar aquilo que servir para vocês, né? Aquilo que o Senhor colocar no coração de vocês, vocês peguem também, tá bom? Tá bom. Mas o texto está lá em 1 Samuel, no capítulo 25, no versículo 2. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2. Prometo não enfadar, né, meus irmãos, colocar aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Texto de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 diz assim: E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Irmãos, esse texto, né, esses versículos, eu lendo o texto, me chamou muita atenção a forma como Abigail ela se apresentou diante de uma situação adversa que chegou até a sua casa. Diz a Bíblia que ela foi uma mulher que foi apaziguadora, né? Ela foi casada com este homem Nabal. Sabemos que naquele tempo as mulheres não tinham opção de escolha com quem iria se casar. Os casamentos muitas das vezes eram arrumados pelos pais, né? E Abigail se casou com esse homem que diz a Bíblia que ele era duro. Ele era um homem duro, ele era um homem maligno. Mas ela estava ali casada com este homem. A Bíblia vai dizer que ele era da família de Caleb. Quem foi Caleb? Caleb foi um dos 12 espias que Moisés pediu para que fossem lá, né, espiar a terra. E voltou com um relatório de vitória. Ainda que todos os outros dissessem que não, que era impossível entrar na terra que o Senhor havia dado para o povo, Caleb foi um dos homens que veio ali e falou: não, a terra é boa, a gente vai conseguir entrar, a gente vai conseguir tomar posse daquela terra. Caleb foi aquele homem que se passaram 45 anos e ele requereu o que era dele por direito. O Senhor havia prometido a ele a terra e ele passaram-se tantos anos, ele foi lá em Josué e requereu o direito que era dele. Caleb foi um homem de fé. Mas esse homem aqui, pelo que nós vemos, ele ele poderia ter ouvido falar de Deus, mas ele não teve uma experiência com o Senhor, ele não teve ali um caminhar com o Senhor. Diz a Bíblia que Davi, Samuel morreu, Davi ele estava no deserto de Parã, né? E Davi ele estava ali com aqueles homens, tinha saído da caverna de Adulão, estava naquele deserto, tinha formado um exército de 600 homens. Diz que esse exército de Davi eram homens que eram sem esperança, homens endividados, homens que não tinham mais perspectiva de vida e encontraram ali uma liderança. Davi liderou aqueles homens. Davi estava naquele deserto, onde os pastores de Nabal estavam ali apacentando aquele rebanho. Diz os estudos que aquele caminho ali daquele deserto era um caminho de salteadores. Era um caminho onde os pastores corriam muito risco de perder ali as ovelhas, de perder ali o seu rebanho. E Davi Davi guardou os pastores de Nabal. Davi protegeu aqueles homens e aquele rebanho de salteadores. Diz a palavra que Davi soube que Nabal estava por perto e pediu alimento, pediu mantimento para os seus soldados e para si. E aquele homem com coração duro, ele disse que ele não iria dar. Ele não iria dar
porque ele não conhecia Davi, ele não sabia quem era Davi, ele não conhecia o pai de Davi, e ele disse que não iria dar, e Davi ali, ele se irou, entrou dentro dele dentro do coração dele a ira. Essa mulher soube da situação, porque Davi disse que iria até a casa de Nabal e iria exterminar, não só Nabal, mas todos os homens da casa. Havia uma sentença sobre a casa daquela mulher. Havia uma sentença sobre a casa dela de morte. E eu e você, quando chega até nós a sentença na nossa casa, o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? Aquela mulher, ela tomou a rédea daquela situação. Ela tomou para si aquela situação e ela foi de encontro ao rei. Ela foi de encontro a Davi para poder apaziguar. E hoje em dia, muitas das vezes, não só nós mulheres, mas homens também não temos a sabedoria de quando chega até nós uma situação ao qual nós temos que apaziguar. E o que é apaziguar, Diaconisa Michele? É você acalmar, é você aquietar. Sabe, às vezes vem até nós situações que a nossa carne, ela quer falar, ela quer gritar, ela quer brigar, ela quer discutir. Mas eu e você temos que ser como Abigail. A gente tem que ter a sabedoria, a gente tem que ter esse espírito de apaziguar, de acalmar, de não colocar fogo, vamos dizer no ditado popular, colocar lenha na fogueira. Então, ela foi lá até o rei. Davi, o Senhor falou no meu coração, Davi, ele não teve o domínio próprio, um dos frutos do Espírito que a gente tem que ter. Entrou a ira e ele quis resolver com a força do seu braço. Ele quis ir lá, eu vou matar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não. Mas a gente tem que pensar dessa forma. De que nós temos que ter os frutos do Espírito dentro de nós. E um dos frutos que ele não tem foi o domínio próprio. O que a gente tem que ter? A gente tem que dominar as nossas emoções. A gente tem que dominar, sabe? O desejo da carne de querer discutir, de querer bater boca, de querer achar que com a força do nosso braço a gente vai conseguir as coisas. Não. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor. O Senhor dos exércitos, ele está conosco. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Então nós temos que se refugiar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Abigail, ela chega até o rei, se ajoelha diante dele com palavras, sabe? Para se aquietar, para aquietar a alma do rei. E ele ali ouve o que ela tem a dizer. Ele ouviu o que ela tinha a dizer e ele aceitou as palavras dela e não foi até a casa de Nabal para poder exterminar. E ele ainda diz mais, lá no versículo 32 do capítulo 25, vai dizer que Davi diz assim: então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Ele ainda chamou ela de bendita. Por quê? Porque ela o livrou de cometer uma chacina, uma tragédia. E hoje, o que nós estamos fazendo para poder evitar que certas situações e coisas aconteçam? Diante da situação que chega até você, diante do problema que chega até você, que você acha que não tem jeito, que você se desespera, que você fica inquieto, o Senhor diz para você nessa noite: aquieta a tua alma, porque Ele está no controle de tudo. Ele rege tudo, Ele não perdeu o controle da sua vida, Ele não perdeu o controle da situação, assim como Ele não perdeu o controle da situação na vida dessa mulher, na vida de Davi. Na nossa vida também não é diferente, Ele não perdeu o controle. Então você nessa noite, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, aquilo que você tem pedido ao Senhor, aquilo que você tem falado com o Senhor, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, mas é necessário você aquietar, é necessário você se tranquilizar, é necessário você nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, dobra o teu joelho. O homem, ele não pode resolver a tua situação.
o presidente, o teu vizinho, a tua parentela, até mesmo o teu esposo ou a sua mulher não pode resolver a situação. Mas o nosso Deus, Ele pode. Então você faça a sua parte. Dobre o teu joelho, clame a Ele, clame ao Todo-Poderoso, clame àquele que pode dar vitória, clame àquele que está com os ouvidos inclinados e com a mão estendida para te abençoar e para te ouvir. Irmãos, eu digo isso porque eu e meu esposo está aqui e nós passamos por uma situação muito difícil. Vai fazer 1 ano que o meu esposo sofreu um acidente, ele caiu de quase 6 metros de altura. E ele é o provedor da casa. Eu sou só ajudadora, auxiliadora. Irmãos, então você imagina. O homem, o provedor da casa, cai, quebra o pulso, fratura o joelho, fica totalmente imobilizado, sem poder se mexer em cima de um sofá. Você imagina se eu não conseguisse acalmar, se eu não conseguisse dar palavras de ânimo, palavras de levante. Não, você vai passar por isso. É só um processo. Isso aí é para ter história, para ter testemunho, para ter bagagem. Olha o livramento que o Senhor deu. Mas, irmãos, é difícil. Não é fácil. Porque por dentro eu estava falando: Senhor, mas como é que vai ser? A minha casa vai perecer? Eu tenho um filho de 11 anos, eu tenho uma filha de 20. Como é que vai ser? E o Senhor proveu tudo. O Senhor não deixou faltar o alimento. Amém. O Senhor não deixou faltar nada. Glória. Então, irmãos, nós temos que ter essa vontade de estar na presença, de fazer o que é certo, como essa mulher fez. Ainda que o seu esposo tinha um coração duro, ela não visou isso. Ela visou salvar a casa dela. E diz a palavra que depois o próprio Deus cobrou deste homem. Porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas querem pagar o mal com o mal. Sendo que aqui Davi, ele estava fazendo bem para esse homem. E esse homem, ele não cedeu. E hoje não é diferente no mundo de hoje. Muitas das vezes você faz o bem, eu faço o bem. E muitas das vezes somos retribuídos com aquilo que nós nem mesmo esperamos. Mas você vai fazer a mesma coisa que o outro? Você vai pagar o mal com o mal? Não. A gente tem que orar pelo nosso próximo. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades. Então, muitas das vezes, pessoas entristecem o meu e o teu coração. Pessoas não te tratam da mesma maneira que você gostaria que te tratassem. Mas por isso você vai mudar o seu comportamento, por isso você vai mudar o seu caráter? Não, nós temos o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo diz o quê? Ei, amai o teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que Ele não mereça, a gente tem que amar. Ainda que Ele não mereça, a gente tem que amar. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite eu quero dizer para você uma coisa. O Senhor, Ele está presente aqui na casa. E Ele diz para mim e para você nessa noite: aquieta a tua alma. Aquieta o teu coração. Porque Ele está presente nessa situação, nesse processo que você está passando, nessa situação difícil que você está passando. O Senhor, Ele está na situação. Isso aí, querido e querida, louvado seja o nome do Senhor. É só para você ter bagagem, é só para você ter experiência, é só para você ter o que contar, louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós cristãos não tivermos bagagem, se nós não tivermos experiência com o Senhor, o que nós iremos dizer? O que eu iria vir aqui falar? E eu louvo a Deus, porque nós temos uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, uns pastores que nos ensinam ali a palavra, nos ensinam verdadeiramente o que é servir ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e meu esposo, quando entramos no Evangelho, nós viemos do mundo, nós não sabíamos nada. Não sabíamos como iniciar, como começar, como fazer. E nós tivemos ali líderes que nos capacitou, que nos ajudou. E o Espírito Santo de Deus que nos capacita até o dia de hoje para estar avançando, levando a palavra, levando o Evangelho, firmes na rocha, louvado seja o nome do Senhor.
Nessa noite eu quero dizer para você, continue firme. Continue firme no propósito. Continue firme, não saia da posição que o Senhor te colocou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você e eu permanecemos na posição que Ele nos colocou, o resultado é vitória. Quando eu e você não saímos daquilo que o Senhor tem para mim e para você, independente da situação, o resultado é vitória. Ô, glória! Então nessa noite, querido e querida, eu quero dizer para você, seja um apaziguador. O que vier até você, seja um apaziguador. Não deixe entrar a ira, louvado seja o nome do Senhor. Peça ao Senhor sabedoria para você poder lidar com essa situação, porque o Senhor, Ele dá. Se nós pedirmos, o Senhor, Ele dá. Muitas das vezes, a gente fica tão embaraçada com as coisas desse mundo, com as coisas do cotidiano, que a gente esquece que o Senhor, Ele é o Deus que nos dá instrução, Ele é o Deus que nos capacita, Ele é o Deus que nos faz avançar. Então nessa noite eu quero dizer para você, se você está pensando em parar, se você está pensando em desistir, se você se entristeceu, querido, olhe para o alvo que é Jesus. Olhe para o alvo que é Jesus. Porque Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, Ele será contigo. Amém? E assim, nessa noite, eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. O professor vai orar? Glórias a Deus. Vai orar? Glórias a Deus. Jesus. Vamos falar com Deus. Pai, mais uma vez, nos colocamos, meu Pai, diante de Ti em oração. Obrigado, meu Deus, por esta palavra que foi ministrada. Nós sabemos, meu Pai, que há muitas pessoas estavam precisando ouvir dessa palavra, uma palavra que vem de encontro aos nossos corações. Há muitas pessoas, meu Pai, fracas na fé neste momento. Muitas pessoas, meu Pai, que estão caídas, meu Pai, que fraquejaram, que receberam uma palavra contrária, meu Pai. Mas louvado seja o nome do Senhor, que esta palavra veio de encontro a essas pessoas. E todas as cadeias, todos os grilhões estão sendo lançados por terra nesta hora, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus. Vai visitando, meu Pai, cada um dos nossos ouvintes. Trabalha na mente, trabalha no coração, meu Pai. Tira, Senhor, os pensamentos contrários à Tua palavra. Tira, Senhor, o pensamento de tristeza, de desânimo. Tira o pensamento de morte, meu Pai. Ah, Senhor. Acrescenta fé no coração desta pessoa, meu Pai. Não deixe que ela venha se desviar do seu caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas que só possa sustentá-la, meu Pai. Com a destra poderosa da sua mão, com a destra poderosa da sua justiça. Vai trabalhando, Senhor, também nos corações. Abençoa, meu Pai, o esposo, a esposa. Abençoa as famílias. Abençoa os filhos, meu Pai. Envia, Senhor, o recurso, envia a providência, envia a provisão, envia a porta de emprego. Meu Pai, libera as causas na justiça, meu Pai. Tu és o Deus provedor, meu Pai. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que liberta. É o mesmo de ontem, hoje e eternamente, meu Pai. Ah, Senhor, aprendemos com a Tua palavra que se não vimos sinais e milagres, de forma alguma crerão, meu Pai. Começa, meu Pai, operar mais e mais milagres na vida daqueles que buscam verdadeiramente a Tua palavra, meu Pai. Meu Pai, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Soberano Deus e eterno Pai,
Diante da tua presença, Senhor, nós nos colocamos nessa noite. Ah, Espírito Santo, sabemos que o Senhor está presente neste lugar. Sabemos, meu Pai, que o Senhor é o Deus de perto, o Senhor é o Deus de longe. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa visitar a cada um nessa noite, meu Pai amado, que precisa, meu Senhor, da glória de Ti. Pai amado, aqueles que se encontram desesperançados, aqueles que acham que não tem mais jeito para a sua vida, aqueles que acham, meu Pai, que não tem solução. Pai amado, que o Senhor possa, meu Pai querido, fazer aquilo que nós não podemos. Que o Senhor possa convencer, meu Pai amado, essa vida, meu Senhor da glória, que está nos vendo nessa noite, que está nos ouvindo nessa noite. Ah, Jeová poderoso, Tu és o Deus santo, Tu és o Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz. Senhor, e nós Te louvamos e engrandecemos ao Teu santo nome nesta noite, porque sabemos que o Senhor tem operado, meu Pai, milagres. Eu sei que o Senhor já deu vitória, meu Pai amado, para o Teu povo, para esse povo que está Te ouvindo, para esse povo, meu Pai, que está recebendo de Ti esta oração, esta palavra. Ah, Senhor da glória, Deus amado, que o Senhor possa libertar, Pai querido, aqueles que estão cativos. Senhor da glória, aqueles que estão, meu Pai, com a mente cativa, meu Senhor da glória, que Tu possa libertar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, nessa noite as nossas crianças, Senhor. Eu entrego os nossos adolescentes, eu entrego, meu Pai, os nossos juniores. Senhor, vai visitando, meu Pai, a cada jovem nessa noite, a cada criança. Pai amado, vai, meu Pai, cobrindo com o Teu sangue. Senhor, vai dando livramento nessa noite, Pai querido. Senhor, agora Tu és o Deus que tudo vê e tudo contempla. Pai, nessa noite eu entrego esta rádio nas Tuas mãos. Senhor, eu sei que aqui, meu Pai, já sentaram muitos homens e mulheres de Deus para trazer a palavra, meu Senhor da glória. E eu sei que continuará, meu Pai, porque aqui dentro nós podemos sentir a Tua presença. Senhor, toma os Teus filhos nas Tuas mãos, Senhor. Que Tu possa abençoá-los, Pai, supra as necessidades deles, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, Tu és o Deus da provisão. Pai, Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que envia a provisão, Pai. E eu sei que nessa noite, Pai, Tu tem enviado provisão para os Teus filhos e para aqueles que estão, meu Pai, precisando, meu Senhor. Deus, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, essa noite. Eu entrego esta rádio, eu entrego, meu Pai, a cada ouvinte, meu Senhor, nas Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor tem cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em concordância com a oração dos Teus servos, eu Te apresento o presbítero Jorge, Teu servo, esposo da Tua serva, meu Senhor. Te apresento o professor Wallace, a diaconisa Michele, que participaram desta programação, contribuíram para o programa desta noite. Eu tenho certeza que antes do programa começar, o Senhor já tinha escrevido tudo o que ia acontecer aqui nesta noite. Porque o Senhor é o Alfa, o Ômega. O Senhor está em todos os lugares. Não há quem possa se esconder do Senhor. Porque o Senhor não há porta que o Senhor não possa abrir. E se não tiver porta, o Senhor bota a porta. Se não tiver estrada, o Senhor manda o mar se abrir, para que as pessoas possam passar. Se a noite, se o dia é batalha, e nesta batalha não pode escurecer, o Senhor manda que o sol se pare, porque o Senhor não pode, não tem nada que possa deter a mão poderosa do Senhor. Meu Deus, esses ouvintes que ficaram ouvindo, que ficaram ligados na programação, eles não estão ligados na minha palavra, eles não estão ligados na palavra da diaconisa Michele, eles não estão até aqui agora por causa da palavra do professor, eles estão aqui por causa da tua palavra. Porque o Pedro disse, que o servo, o apóstolo Pedro disse, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. As religiões têm teorias, as religiões têm a palavra do homem, de um chefe de religião, mas vida eterna, só o Senhor. Porque Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. O Senhor está perto daqueles que o invocam em espírito e em verdade. O Senhor não resiste a um coração rendido, a um coração partido,
a um coração quebrantado ao Senhor. Por isso, meu Pai, visita os nossos ouvintes agora, neste momento de oração. Senhor, arranca essa tristeza. Arranca, eu tô vendo muito choro, Senhor. Eu tô vendo muito espírito de depressão. Eu tô vendo muito espírito de opressão. Meu Pai, joga isso por terra em nome de Jesus. Agora aí nessa casa, nesse lar, aonde a nossa programação estiver entrando, que venha prevalecer, meu Senhor, a vontade do Senhor. Arranca este mal, Senhor. Joga isso por terra. Tira isso agora, Senhor. Tira esse desejo de suicídio do coração dessa pessoa. Ah, meu Deus, enxuga essas lágrimas, porque a tua palavra diz, e Deus enxugará todas as lágrimas. Meu Pai, coloca ânimo agora no coração dessa pessoa. Dá uma animada ali agora nesse irmão. Irmão, você está desviado, mas o Senhor não está preocupado com o passado. Deus não é Deus de passado. O Senhor quer ver daqui para frente. O Senhor quer ver a sua vida renovada. O Senhor quer te abençoar, porque a glória da última casa ainda há de ser muito maior do que a da primeira. Ah, meu querido ouvinte, deixa o Senhor trabalhar na sua vida, porque a fé sem obras é morta. Aleluia, Jesus. E é impossível sem fé você conseguir alguma coisa da parte de Deus. Deus precisa entrar com realizar, mas você precisa entrar com querer. Por isso, meu querido, você precisa tomar uma atitude. Faça como aquela mulher que estava com uma enfermidade há mais de 12 anos, sem perspectiva de solução, porque para o homem já tinha dado a palavra final, não tem cura. Mas se essa palavra entrasse no coração dela, não tem cura, eu vou morrer, não tem mais jeito, certamente ela teria morrido. Mas um dia ela escutou falar de um jovem pregador chamado Jesus de Nazaré, e a fama dele era de que ele curava, e a fé vem pelo ouvir a palavra. E ela, ouvindo que este jovem pregador estava passando na sua região, ela falou: eu vou ao encontro deste homem, eu vou ao encontro do Todo-Poderoso, eu preciso da cura, então é eu que tenho que movimentar, é eu que tenho que ir a ele. E o texto sagrado diz, presbítero Jorge, que contra todas as adversidades, contra todos os obstáculos, ela lutou e venceu. Aleluia. Sabe por que ela venceu? Porque ninguém pode te impedir. Ninguém pode impedir o Senhor de agir. Querendo ele agir, não tem quem possa impedir. Glória a Deus. E o Senhor está agindo na tua vida nesta tarde. Glória. O Senhor está agindo na tua vida e agora, varão, agora. Sinta a presença de Deus aí agora, onde você está. Sinta a cura entrar aí agora no teu corpo. Espírito de enfermidade, espírito de depressão, espírito do suicídio, espírito da loucura, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Eu te ordeno, porque todo poder e autoridade foi dada ao nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, sai e não volte nunca mais. Respire fundo, respire fundo e sinta a vitória. Aleluia. Sinta que você foi tocado. Sinta que você foi abençoado, curado e liberto. Aleluia. Para a honra e glória do nome Glória do Senhor Jesus. E que toda a igreja diga: assim seja. Amém? Pode abrir os olhos agora. Amém, glória a Jesus. Gente, esse programa é tão bom, mas está acabando, né? A gente está indo embora em nome de Jesus. Presbítero Jorge, muito obrigado pela sua presença, varão valoroso da casa do Senhor. E foi um prazer, viu? Receber o irmão aqui e suas saudações finais. É um prazer estar aqui nessa noite. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos. Glória. 1 Coríntios. Pode deixar.
15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Aleluia. É um prazer estar aqui, que Jesus possa abençoar não só aos nossos queridos irmãos que estão presentes nessa noite, mas todos aqueles que estão aí online, acompanhando pelo Facebook, acompanhando pela web rádio, que o Senhor possa alcançar suas vidas e estender a bênção dele por todas as suas famílias. Amém? Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Professor Wallace, Que benção. tá com a senha, tá com a senha. Assim, é. Suas saudações finais. Então, quero aproveitar esse tempinho e fazer um convite, né? Quem não sabe, né? Eu tenho o Instituto Wallace Lima, que Deus me deu. Eu trabalho dando palestras, né? E curso também. Aqui o Júlio, né? Capelão formado pelo Instituto Wallace Lima. Se você deseja ter um curso de capelania na sua igreja, você pode fazer contato comigo. 219-7490-9312. Repete. 219-7490-9312. E o curso de capelania é um pouquinho diferente, né, do trivial, né? Eu, graças a Deus, desde 2016 fazendo trabalho em hospital, então eu peguei todo esse conhecimento que Deus foi agregando. Então hoje eu trabalho com inteligência emocional e escutativa, tudo isso dentro do curso de capelania. A diferença entre ouvir E eu escutar. e o escutar. Muito bom, tá vendo, um aluno aí, ó, exemplar, né? Então, se você quiser também, não quero curso de capelania, eu quero uma palestra sobre inteligência emocional, eu quero uma palestra sobre escutativa, que o pastor Júlio disse, a diferença entre ouvir e escutar. Eu não cobro nada, né, para ir para nenhuma igreja, eu não cobro nada, nem de nada, absolutamente nada. Eu peço 1 quilo de alimento não perecível e um mínimo de pelo menos 20 alunos. Por quê? Nós trabalhamos com ação social, né? Então o Instituto ele abençoa a nossa igreja, a Comunidade Cristã Paz e Vida, e também a Rádio Cristo Chama, essa parceria. Então não é nada para mim, né? Tudo que ano passado eu consegui arrecadar 125 quilos de alimento, só com palestras, né? Eu quero bater esse número esse ano, se Deus assim permitir. Então eu conto com a ajuda dos irmãos na divulgação, nas igrejas que tiverem interesse, só fazer contato com a gente. E o curso de capelania, esse sim tem um custo, né? Mas é bem pequeno porque tem questões de gráfica, tem a credencial, então tem que ter esse custo, tá? Eu tenho outros temas de palestra também, você pode estar fazendo contato comigo aí e convidar amanhã nossa Comunidade Cristã Paz e Vida no Parque Lafayette 1200, ao lado dos Correios, 8 da manhã, 3 da tarde, 6 horas da noite. Não tem desculpa, 3 horários, né? São 3 reuniões, né? Nosso pastor Thales Oliveira, já esteve aqui também pregando. Então é um convite para os irmãos que quiserem ir lá e receber gratuitamente o livro Jesus, a Vida Completa. Isso é um presente nosso, do nosso ministério. Amém. Diaconisa Michele, um prazer receber a irmã. Amém? Amém. Ela falou que eu tenho uma filha de 20 anos. Eu falei, mas meu Deus, parece uma menina. Ela tem 20. Não tem 20. Ai, meu Deus do céu. Amém. Glória a Jesus. Querida, muito prazer, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, viu? Receber o casal aqui. Bom, Vocês já fazem parte da família da Rádio Cristo Chama. Se houver possibilidade de vocês marcarem na agenda de vocês, no dia 12, sábado, dia 12 de agosto, às 18 horas, nós alugamos um salão aqui para frente um pouco, para fazer a festividade da rádio. amém. Seria um prazer receber vocês para compartilhar com a gente nesse momento. Primeiro tem o culto, que é agradecer ao Senhor, né? Com certeza. Depois tem janta, depois Eita glória. tem mistério, depois. Sempre acaba em Amém. comida, sempre acaba em comida, né? E é 2 cardápios, hein? Eita. Pastor pode comer os 2? Pode, não deve. É para comer tudo, é para rapar até a panela. E eu já gosto de arroz queimado, então para mim não tem problema nenhum. Eu sou filho de gente da roça, né? Pessoal da roça é arroz queimadinho e giló no arroz também bota. Já sai com gostinho de... O arroz já sai com gostinho de giló. Isso é mistério, isso é coisa da roça, isso não é nada aqui isso é coisa da roça, isso é lá de, né? É aquele tempo que não tinha carne. A mistura era chuchu, né? Arroz com giló, gostinho de giló e um chuchuzinho. E arroz, feijão e é só isso aí. Amém? E todo mundo era feliz, mesmo sem celular,
mesmo sem Verdade. internet, era só brincadeira, era só bênção. E olha, é um prazer estar aqui, né? Minha cunhada tá online. Oi? Minha cunhada, irmã da Michelle. Thaís. Oh, glória, amém. É irmã da Michelle? É, tá online. Qual é o nome dela? Thaís. Thaís. Soares. É serva do Senhor também? Serva do Senhor. Thaís, Lá do um Senhor. abraço. Também é pregadora, Thaís também? Ministra também a palavra do Senhor também? Vai ser, né? Ela é Vai ser. novata, é novata. Ah, então continua ouvindo a rádio que o professor vai te dar umas dicas, né? Faz a obra, não gosta de louvar o só Senhor. continuar ouvindo a rádio, né? Vou arrastar ela para fazer teologia também. Desse jeito. Isso, é muito bom. Em É julho. bom. É bom, teologia é bacana, né, professor? Com certeza. É bacana porque abre a mente, né? Dá uma- Claro. Conhecimento é sempre bom, né? abre a cabeça, né? Você Verdade. fica, né? Uma coisa é você falar superficialmente, e outra coisa é você falar com profundo conhecimento de causa. Isso. E outra coisa, na obra de Deus nós aprendemos que quanto mais você se aprofunda, você não fica pesado. Pelo contrário, você fica mais leve. Então se aprofunda que você vai ficar mais leve em nome do Senhor Jesus. Pastor, não entendi bem isso não. É mistério, isso é Que mistério. vim. Isso é mistério. Calma que tu vai chegar lá. Calma, tá muito apressado. Vai indo na aula dominical. Michele também é professora, Michele? Dá aula também? Não, eu tomo conta da salinha dos juniores. Qual a idade, gente? Dos juniores lá é de 11 aos 14. Mas já foi dos infantos, já foi. É, rodou já, em tudo. eu trabalho desde que eu entrei, né? Desde que eu me converti, o Senhor me colocou para trabalhar com as crianças, com os juniores, e eu amo muito, gosto muito. Ah, isso é muito bom. Muito Gosto bacana muito se mesmo. sentir. Tá útil, né? É. Na presença do Senhor. Eu fui para o Senhor também, eu fui com 19. E eu fui obreiro da Universal, da primeira uniforme. Primeira turma, né? 01, Da né? primeira formação, do primeiro. Não fui da primeira turma, fui do primeiro uniforme de obreiro. Meu Deus. Da década de 80. Rapaz. E Lá já no era norte ou aqui? aqui, É. lá no bairro de São Cristóvão. E a nossa sede era lá na Suburbana, Avenida Suburbana, né? Lá na 77002. Nossa. É um tempo muito bom, um aprendizado. Toda sexta-feira tinha vigília. Tinha vigília. Toda sexta-feira tinha vigília. Era obrigado? Não. Só que você se candidatava a obreiro e na entrevista o pastor perguntava: tem ido nas vigílias? Vai. Se você mentir, vai ficar feio, né? Tio mesmo. É complicado, hein? Rapaz. Ficar feio. Mas é uma época boa, né? A gente foi ali aprendendo bastante coisa e graças a Deus a igreja foi crescendo. E isso aqui é bacana, você agregar esse conhecimento, né? Eu hoje vejo na internet os irmãos jogando pedra na obra de Deus. Jamais eu vou fazer isso. Verdade. Eu não tenho nada que falar da Igreja Universal, Michel. Lá eu só aprendi coisas boas. Tinha coisas que não era boa, não sei, eu não vi, não estou atento a isso. Eu estou olhando para Jesus. Desse jeito. Verdade. Não estou preocupado com fofoca na igreja, não estou preocupado com quem foi para o banco, não estou preocupado com quem caiu, isso não me interessa. Isso não é problema meu, isso não é assunto meu, isso é coisa da liderança. Isso aí. Cada um no seu quadrado. Eu sou obreiro, a igreja tem pastor. Então quem cuida dessas coisas é a liderança, é os pastores da igreja. Eu só tenho que fazer o meu trabalho de obreiro. Exatamente. E esse eu tenho que fazer muito bem feito, porque não pode se fazer a obra do Senhor relaxadamente. Eita. Não se pode se envolver com as coisas de Deus de qualquer jeito. Para fazer a obra, tudo tem que ser bem feito. Amém, meu querido Deus? Amém. Glórias a Deus. Se você vai no supermercado, você faz as suas compras, compra as suas coisinhas. E se você puder, não é que você vai fazer sem ter condições, tá bom? Se você pode, você diz: já fiz as minhas compras, agora eu vou fazer as compras de Jesus. Vou comprar um saco de papel higiênico, vou comprar sabonete, aqui pastor para ajudar no ministério. Essas são as comprinhas de E por falar Jesus. nisso, vai ser o social nosso, né? É, vou chegar lá, se você deixar hoje. Não esquece não, pelo amor de Deus. As comprinhas de Jesus, está aqui, pastor. É pouquinho, mas eu contribuí. Pior é aquele que pode e não contribui com nada. Não ajuda em nada. É aquela árvore que não deu fruto, né, professor?
estando em Cristo, mas não deu fruto, ainda não sabe nem o que está fazendo na igreja. 10 anos de ministério, não é nem obreiro. Aí você pergunta, por que? Não quero não quer se envolver, porque tem suas obrigações, não é? Tem as suas obrigações, tem que cumprir as suas obrigações, mas isso é muito positivo, porque se você já está com o pensamento lá na glória, que vai morar lá, então você já está vivendo como uma pessoa do céu. E as pessoas do céu agem dessa forma, obedecem à liderança, trabalham, participam. É um reino. Então fazemos parte desse reino. Fica aí então, tá bom, meu querido? Muito obrigado aí pela sua audiência, pelo seu carinho. Vai estar os cultos lá amanhã, que horas, Michele? Os cultos na nossa igreja são quarta e domingo. Às quartas começa às 7h30 e domingo às 7 horas. Rua Valença. A Sueli. Rua Valença. Sueli Taveira. 245. Rua Valença 245. Rua Valença 245. A Sueli Taveira. Isso. A irmã Sueli disse que Deus cumpra todas as promessas em suas vidas. Pedras preciosas. Mas antes aí ela amo muito vocês, hein? Ela pediu uma oração também. Fazendo cirurgia na mandíbula. Ah, então tá bom. Qual é o nome da outra? A outra é Vânia, né? Vânia, irmã Vânia. Irmã Vânia. De Minas. De lá de Minas. Eu vou entrar em contato com você, tá bom? Sobre aquilo que você colocou aí, tá bom? Não dá tempo de falar, até porque o assunto é um pouco delicado e profundo. Mas eu vou entrar em contato com você. A gente vai conversar a respeito disso. Inclusive, isso que você colocou aí, dá até tema de pergunta aqui na rádio, hein? Com certeza. Dá até tema de pergunta. Se eu for entrar no assunto, o que ela pregou aqui, falando, né, que foi acolhida, vindo do mundo para a igreja, e foi acolhida e orientada, aconteceu com ela de forma inversa. Foi desorientada. Ah, sim. Foi de forma inversa, tirou ela, né? Exatamente. Se a gente for aprofundar, o negócio vai chegar para exatamente. A gente recebe... Dá um debate. A gente recebe... A gente já tem um tempinho ainda, por isso que eu estou tranquilo, né? Não invadiu o tempo de ninguém, não. Porque a gente recebe muitas perguntas. E outro dia a irmã perguntou, pastor, eu sofri uma decepção muito grande, amorosa, no mundo. E quando eu vim para Jesus, eu também sofri uma outra decepção muito grande, amorosa, dentro da casa do Senhor. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para os ouvintes, os irmãos, que só uma pessoa que é feliz pode fazer outra pessoa feliz. Exatamente. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Exatamente. Se a pessoa está amargurada, se a pessoa está mal resolvida, tem questões mal resolvidas, se a pessoa não tem para dar, ela vai dar aquilo que tem. E o que é aquilo que tem? Ela está com as experiências do passado, você está entendendo? Questões mal resolvidas, então ela olha para aquele da frente, achando que ele também tem os problemas do que ela deixou para trás. E não é assim no reino de Deus. No reino de Deus você não tem que olhar para trás. No reino de Deus quem olha para trás vira estátua de sal. Quem bota a mão no arado e olha para trás não tem compromisso mais com o céu. Não tem mais compromisso com o céu. Então no reino de Deus nós temos que olhar para frente. Se o velho homem não morrer, a nova criatura não consegue nascer. Se você ficar com esse pensamento, com correntes apodrecidas de um passado, ficar com essa mente, a palavra de Deus diz que nós temos que ter a mente de Cristo e não a mente do mundo, professor. Verdade. Quer falar? Desse jeito. A mente de Cristo e não a mente do mundo. E qual foi a mente de Cristo? O que o Senhor falou para aquela mulher que colocaram aos pés dele para que ela fosse apedrejada? O Senhor disse, eu não te condeno. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu estou aqui, hoje livrei tua barra. Hoje tu se safou.
Porque eu não vou deixar ninguém te apedrejar. Agora, não peca mais, hein? Que amanhã eu não estou aqui, não, hein? Da próxima eu não estou aqui. Verdade. Eu não estou aqui. Vou para a glória. Então hoje, estou te salvando. Cadê seus acusadores? Aí ela disse, não tem mais ninguém. O que ele respondeu? Nem eu te condeno. Então, o que o Senhor está dizendo para você? Qual é a reflexão? Pastor, aonde que o Senhor quer chegar? É que se nem o Senhor Jesus te condena, por que você está condenando os outros? Se você foi absolvido, por que você não está liberando perdão? Se o Senhor te perdoou, se o Senhor te tratou, eu não libero perdão, porque o Senhor ainda não te tratou, não conseguiu ainda te tratar. Então, meu querido, abra a mente para a palavra de Deus. Pastor, abrir a mente para a palavra, o que o Senhor quer dizer? Porque a palavra diz que a palavra limpa. Quem limpa o pecador é a palavra. A palavra precisa entrar em você, para que você possa morrer, para que você possa nascer, para que o velho homem possa morrer. Então você vai nascer para uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso significa o batismo nas águas, o sepultamento do velho homem. Morreu, acabou. Acabou. Porque se o velho homem não morrer, ele não foi sepultado. Você tomou um banho, pastor, o presbítero. Verdade. Você só tomou um banho. Desceu um pecador seco e subiu um pecador molhado. Exatamente isso. Não mudou nada. Porque quando desceu, rodava a baiana. Voltou rodando a baiana, professor. Como é que é isso? Desceu com a boca cheia de palavrão. Voltou com a boca cheia de palavrão, professor. Como é que é isso? Voltou com os costumes do mundo. Não funciona. Não dá certo. Não vai... A conta não fecha, querido. Você está entendendo? Então a primeira coisa que tem que fazer, que tem que ser feita, é quando Nicodemos foi ter um encontro com Jesus. O que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, para orar lá em cima, tem que nascer de novo. Para ir para a glória, tem que nascer de novo. Nessa situação, do jeito que está, não vai. Tem que nascer de novo, para uma nova criatura em Cristo Jesus. A ministração da irmã tem tudo a ver com o que ela falou. Se você era uma pessoa explosiva, pá, não. Hoje existe uma coisa que se chama domínio próprio. É o Espírito Santo que tem que conduzir sua vida. O que o Senhor disse na sua palavra? A mim pertence a vingança, não a você. Você tem que esperar em Deus. Porque isso é cristianismo. O cristão espera em Deus. Por que o cristão não joga na loteria? Por que o cristão não joga no bicho? Por que o cristão não compra raspadinha? Porque a nossa vida financeira está nas mãos de Deus. Desse jeito. Nós esperamos em Deus. É para isso que nós devolvemos a primícia da nossa renda, que nós entregamos o dízimo ao Senhor, porque nós cremos na sua palavra, quando diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha, para que os pastores possam pagar o aluguel do templo, para que os pastores possam fazer a manutenção do templo, para que possamos colocar esse programa no ar. Aqui paga aluguel, aqui paga luz. Então tudo é recurso. Tendo mantimento na minha, eu abrirei as comportas do céu e derramarei bênçãos sem medida sobre a sua vida. Aleluia. Dízimo não é quantidade, dízimo é fidelidade. Amém, Jesus. O Senhor não quer saber a quantidade do teu dízimo, o Senhor quer saber o tamanho da tua fidelidade. Se o teu dízimo foi R$10, mas foi sincero. Esse foi o meu dízimo. Porque quando Jesus estava observando as pessoas darem oferta no templo, todo mundo estava despejando dinheiro grande. Mas apareceu uma viúva e colocou o quê, professor? Quantas moedinhas? 2 pequenas moedas. 2 pequenas. Jesus olhou e falou: deu mais que todo mundo. Lindo, Jesus. Glória a Deus. Deu mais que todo mundo. Aleluia. Porque esse pessoal aí está dando para se aparecer. Ela deu de todo o coração.
E Deus ama quem dá e dá com alegria. Não é somente dar, tem todo um processo atrás. Tá bom, meu querido? Ah, pastor, a minha vida financeira está toda enrolada. Está toda enrolada porque seu dízimo está todo enrolado. Não posso nem melhorar isso, porque o teu dízimo está todo enrolado. Mas a partir do momento em que você fizer aquilo que o Senhor mandou fazer na noite da Santa Ceia, examine-se, pois o homem a si mesmo. E você pedir perdão ao Senhor. Senhor, vacilei, meti a mão no teu dinheiro, roubei o teu dinheiro, mas me perdoa. Me perdoa. Dessa ceia em diante, Aleluia, eu não Jesus. vou fazer mais isso. Glória a Deus. A partir do momento que você der esse passo, que você tomar essa atitude, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Aleluia. Amém, meu querido? E na questão espiritual, não vai para a igreja para arrumar namorado. Igreja não é... Como é que é esse negócio de arrumar namorados? Site de relacionamento. Igreja não é site de relacionamento. Você tem que ir para a igreja para buscar o Senhor. Busque o Senhor. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que morreram sem salvação, se você pudesse ir lá e perguntar para elas o que vocês querem, elas iam dizer uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Aleluia. E não tem mais. Você está com todas as oportunidades e está preocupado com o namorado. Não, meu querido. Busque o Senhor. Coloque o Senhor como prioridade na sua vida. E você vai ver. Eu estou te falando como ministro do Evangelho. Em nome de Jesus de Nazaré. Quando você colocar o Senhor como prioridade na sua vida, você vai ver como é que tudo vai dar certo. Glórias a Deus. Porque se você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Se você cuidar da família de Deus, Deus vai cuidar da sua família. Aleluia. Seja fiel no pouco, ainda que seja pouco, porque sobre o muito o Senhor te colocará. Amém? Agora chegou a hora de ir embora. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos. Eu agradeço. Pastor Júlio também vai estar amanhã na Avenida Lauro Aragão, número 265, ali no bairro Jacatirão. Amém? Estaremos lá também às 19 horas no Ministério Cristo Chama. Estaremos ali também no nosso ministério, ministrando a poderosa palavra do Senhor. É um ministério pequeno, simples, palavra, oração, aquele cultozinho da roça, gostoso. Aquele que é bom. Aquele que os irmãos, nós vem. Lá não tem cantor, lá tem adorador. Eita, glória. Amém, meu querido? Servo. Lá tem adorador. Lá não tem pregadores assim de expressão. Lá tem servos do Senhor comprometidos com a palavra. Homens e mulheres comprometidos com a palavra do Senhor. É assim que os irmãos estão nascendo no nosso ministério. Eu desejo a você um ótimo final de sábado, que você tenha um final de sábado abençoado. E se você pode, vai comer uma pizza, né, professor? Isso, Quem bom. pode, né, vai comer uma pizza, Vai né? ter o que lá hoje? Lá hoje tem queijo, presunto, tem pão. Ontem eu comi um pogrão, ontem. Eu Mandou o dia, né? mandei um pogrão Sábado ontem. pra sexta, né? Hoje sempre tem um mistériozinho lá, né? Pastor, eu tô duro, nem um pogrão eu não tenho. E o Então, social, não esquece não, esqueceu. então come macarrão com ovo, irmão. É gostoso, macarrão, né? Farinha. Aquela gemazinha mole em cima do macarrão. Com a farinha? Macarrão com Esse salsicha, né? bem, Eu tenho um pouquinho de trauma de macarrão com salsicha. Porque quando eu era criança na escola pública só tinha sim. macarrão com salsicha. Todo dia. Era o Arroz com peixe, macarrão, mas tinha, né? Pelo menos era, mas era fresquinho, tá? As merendeiras faziam comida na hora. A gente lá em cima estudando o cheirinho da salsicha. É um mistério. E aqui sobrava era cachorro quente todo dia. Glória, sobrava nada, que a molecada matava tudo. Se desse, manda até as panelas aqui pra gente passar o pão pra raspar aquele caldinho da salsicha.
Olha. Mas a gente era bom. Tempo bom. A gente era muito feliz em Cristo Jesus, amém, meu querido? Você tem um final de sábado maravilhoso e amanhã, domingo, é dia do Senhor, amém? É aquele dia de você participar da escola dominical, amém, meu querido? Porque quem quer participar não vê obstáculo. Quem não quer, tudo é obstáculo. Para quem não quer, já qualquer coisa é obstáculo, porque a pessoa já não quer mesmo, né? E para quem quer, porque quem desiste, reclama. E quem confia, clama. É o oposto, é diferente. Então, um ótimo domingo para você e vamos embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor. Ou ação social, né? Dia 1º de abril, nós teremos a primeira ação social do Ministério Cristo Chama e da Rádio Cristo Chama. Vai ser lá no nosso ministério, na Rua Laura Aragão, número 265, tá bom? Vai ter café da manhã primeiro, depois corte de cabelo, medir pressão, medir glicose, né? Vai ter distribuição de roupa, tá cheio de roupa aqui, já tá juntando. E também vamos dar uma cesta, de acordo com o caso, também vamos dar uma cesta básica. O Laura Aragão é a antiga Jacatirão, né? É a antiga Jacatirão lá. É. Isso aí. Amém? Dia 1º de abril, tá bom? A gente está se preparando, mas até lá a gente vai falando mais, então, em nome de Jesus. Professor, podemos ir? Podemos. Amém. Em nome de Jesus, então. Tchau, pessoal. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, muito bom, hein? Foi?